Marcos capítulo 5, a partir do versículo 21, a palavra do Senhor nos conta um dos milagres mais lindos já operados por Jesus. É a passagem que fala sobre a ressurreição da filha de Jairo. Nessa passagem nós vemos Jairo vindo aos pés de Jesus e implorando para que ele cure a sua filha que estava à beira da morte. Jesus então atende o pedido de Jairo e enquanto os dois caminhavam em direção à sua casa, Jesus para no meio do caminho com uma grande multidão o envolvendo e diz que alguém ali o tocou de forma especial, pois dele havia saído o poder. Muitos de nós, diante deste outro grande milagre que Jesus havia acabado de operar ali, que fora a cura daquela mulher que há 12 anos sofria com uma hemorragia, nós muitas das vezes nos atentamos apenas para esse grande milagre que Jesus operou nesse momento. E esquecemos por um instante da situação daquele homem que havia solicitado a Jesus o seu auxílio. Quando as nossas atenções focam naquela mulher do fluxo de sangue, esquecemos que nessa história existe também um Jairo que havia solicitado a ajuda de Cristo e que provavelmente aguardava ansiosamente que ele concluísse logo aquela situação e caminhasse em direção à sua casa para salvar a sua filha. Diante dessa situação que Jairo teve que passar, eu gostaria que você refletisse. Será que nós temos tido paciência diante de Deus? Será que, assim como aquele homem, temos sido pessoas que aguardam pelo tempo de Jesus fazer aquilo que lhe apraz? Uma outra coisa que me chama a atenção nessa passagem é que provavelmente Jairo já havia ouvido falar de Jesus e sabia que ele podia curar a sua filha. Talvez ele já tivesse ouvido falar a respeito do Mestre e do seu poder para curar enfermos. Porém, creio eu que naquele momento de angústia, em que Jairo vê Jesus parar e perguntar quem me tocou, creio que aquela angústia que provavelmente ele sentia em não saber se tudo daria certo e se a sua filha certamente ficaria curada, por um momento provavelmente aquela angústia tenha diminuído drasticamente. Jairo agora não somente ouviu falar que Jesus cura, mas ele está contemplando uma mulher dizer que durante 12 anos sofria de uma grave hemorragia e de que ao tocar em Jesus, apenas tocar na verdade na orla do manto de Cristo, ela havia sido curada. Tente imaginar o coração de Jairo, uma mistura de sentimentos, talvez uma impaciência querendo que Jesus fosse logo com ele até chegar na sua casa para salvar a sua filha, mas ao mesmo tempo uma certeza de que de fato Jesus tinha poder para curar. Porém, quando chegamos nesse ponto da história e depois de concluir aquela situação com a mulher do fluxo de sangue, quando Jesus está prestes a retornar para aquilo que ele havia sido chamado por Jairo, nesse momento uma notícia chega até aquele homem falando com ele o seguinte: olha Jairo, não importune mais o mestre. A sua filha já está morta. Jairo havia contemplado um grande milagre da parte de Jesus, mas agora a situação está completamente diferente. Não é mais uma simples doença, ainda que não fosse simples a doença que a sua filha ou que a mulher de fluxo de sangue tinham. Não era somente uma doença, mas era a maior de todas as doenças que o pecado trouxe para o homem. A morte havia chegado na sua casa, a sua filha estava morta. Diante disso, Jesus não permitiu que a fé de Jairo desanimasse por um momento sequer. Jesus então diz a Jairo: não chores, tão somente creia, e ela ficará bem. Todos nós sabemos qual foi o desfecho dessa história. A filha de Jairo foi ressuscitada. Se você quer compreender essa passagem melhor, leia Marcos capítulo 5, a partir do verso 21, e veja os grandes milagres que Jesus operou nessa passagem. Mas a minha intenção com esse vídeo não é chamar a sua atenção para os milagres em si, e sim para a atitude paciente de Jairo. Nós vivemos em um tempo em que as coisas estão cada vez mais aceleradas. A nossa paciência tem se extinguido cada vez mais rápido. Há tempos atrás, quando você queria se comunicar com alguém, era necessário escrever uma carta e aguardar dias até que ela fosse entregue e depois a resposta chegasse a você depois de muitos mais dias. Atualmente é tudo diferente. Não temos mais paciência quando a pessoa visualiza a nossa mensagem no WhatsApp e não nos responde instantaneamente. Ficamos agoniados quando perguntamos algo a alguém e essa pessoa não nos dá a resposta bem na hora que queremos. O problema é que nós trazemos toda essa impaciência, todo esse pensamento acelerado e queremos descarregar isso diante de Deus também, achando que Deus irá nos responder no nosso tempo. Algumas pessoas chamam essa geração de a geração fast food, a geração que quer tudo na hora, a geração que não tem paciência para esperar um vídeo carregar, a geração que não tem paciência para esperar alguém responder, que não tem paciência de ouvir um áudio de mais de 1 minuto, a geração que não tem paciência de assistir uma pregação com mais de 1 hora. A geração que já não tem mais paciência para praticamente nada. Se o trânsito fica parado por mais de 1 minuto, as buzinas começam a tocar, a paciência se esvai na mesma hora e as pessoas estão cada vez mais aceleradas. Diante disso, eu gostaria que você refletisse para que você perceba que diante de Deus nós não podemos querer fazer as coisas no nosso tempo, acelerados como estamos no nosso dia a dia.
Deus irá sim operar grandes milagres, fazer grandes coisas, mas como eu disse aqui em um outro vídeo, no tempo dele ele fará isso. E nós só poderemos compreender o tempo de Deus e ter paciência para poder aguardar esse tempo chegar, se buscarmos da parte dele a certeza de que ele tem poder para fazer aquilo que nós não conseguimos fazer. Assim como Cristo restabeleceu a fé de Jairo, quando ele já estava chorando porque a sua filha estava morta, assim também creio eu que ele quer restabelecer a nossa fé e mostrar para cada um de nós que ele irá sim cumprir aquilo que lhe apraz nas nossas vidas, porém no tempo dele, na hora que lhe apraz. E nós, como servos de Cristo, devemos ter a nossa atitude como a de Jairo, aguardar pacientemente até que o Mestre faça aquilo que nós pedimos, até que o Mestre nos dê a resposta concreta. Talvez se Jairo tivesse desistido de Cristo no momento em que ele para curar aquela mulher no meio do caminho, pode ser que a história dele nem registrada aqui na Bíblia estivesse. Mas a paciência daquele homem fez com que ele contemplasse muito mais do que uma cura. Na verdade, ele contemplou Jesus vencendo aquele que é o nosso maior inimigo, Jesus vencendo a morte, Jesus trazendo vida para sua filha e aumentando ainda mais a fé daquele homem no Filho de Deus. Eu espero que Cristo traga essa certeza no seu coração e que você tenha paciência para no tempo de Deus você colher grandes coisas que o Senhor Jesus vai operar na sua vida, no tempo dele, na hora dele, para louvor da glória dele. Eu espero que esse vídeo tenha abençoado a sua vida. Você já sabe, se te abençoou, curta, compartilhe, comente, envie esse vídeo para os seus amigos, para as pessoas da sua igreja, no grupo da sua igreja. Compartilhe aqui abaixo também mais sugestões de temas para que nós possamos gravar mais devocionais. Já faz alguns dias que eu estou pedindo isso, alguns irmãos já deram algumas sugestões, mas eu sei que talvez você queira saber sobre algum assunto, tem vontade de ouvir a respeito de algo, qual é a posição da Bíblia a respeito de algum assunto específico, coloque aqui abaixo, vai ser um prazer a gente estar comentando a respeito, gravando mais devocionais e abençoando mais vidas. Então é isso, esse vídeo fica por aqui, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.